Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Não temos quaisquer dúvidas que o investimento no novo Hospital Central da Madeira é o mais importante investimento público que se realizará na região na próxima década, com benefícios para o Serviço Regional de Saúde, pela melhoria das condições de trabalho dos seus profissionais, pela melhoria de condições de atendimento e cuidados aos utentes, pela necessária reorganização dos serviços de saúde da região e também pela criação de emprego direto e indireto que tanto a sua construção como o seu pleno funcionamento irá beneficiar a região autónoma da Madeira. A área de saúde tem de ser um dos principais vetores do financiamento de que iremos beneficiar do Fundo de Recuperação Europeu. Não poderá ser de outra forma. Embora o novo Hospital Central da Madeira tenha outras fontes de financiamento, seja do Orçamento de Estado, seja do Banco Europeu de Investimento, não temos dúvidas que a região tem de aproveitar os fundos europeus para o reforço da rede de cuidados primários, aquisição de novos e modernos equipamentos complementares de diagnóstico, bem como de equipamentos para os cuidados continuados e para os cuidados paliativos, aliás, em linha igualmente com o que serão as prioridades a nível nacional de reforço desta área. É uma oportunidade histórica que não devemos desperdiçar. Uma oportunidade histórica para melhorarmos a qualidade de vida da nossa população, dos indicadores de saúde e proporcionar aos nossos profissionais condições de excelência para a sua atividade. Este tem de ser um dos eixos estruturantes do nosso desenvolvimento e que também, estou certo, beneficiará e muito a nossa principal atividade económica, o turismo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ontem assisti com incredulidade a declarações públicas do Secretário Regional do Equipamento e Infraestruturas, que ontem foi ouvido numa audição na Assembleia da República, na Comissão Especializada de Economia, Inovação e Obras Públicas e Habitação, sobre uma proposta de lei que estabelece medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos, com o objetivo de simplificar, desburocratizar e aumentar a eficiência da contratação pública. Não me querendo pronunciar sobre o conteúdo da proposta em discussão, que tem aspectos positivos e muitos outros negativos, como em qualquer diploma desta natureza, fiquei incrédulo com as declarações do secretário Pedro Fino, que basicamente transmitiu que via enormes vantagens nas novas regras, era preocupadíssimo com o princípio da concorrência, o princípio da economia, o princípio da boa gestão e também, vejam só, estava preocupado com a estratégia de combate à corrupção. Aliás, estava tão preocupado com a transparência e o combate à corrupção que nas mesmas declarações afirmou, aparentemente sem pestanejar, que a culpa da morosidade da contratação pública tem mais a ver com a lei de enquadramento orçamental, tem mais a ver com a lei dos compromissos e a necessidade de submissão à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Uma chatice, todas estas leis e instituições que, curiosamente, têm como objetivo zelar pela transparência, rigor e boa gestão da contratação pública. De resto, todas as outras mudanças de normas e regras para desburocratizar e facilitar são boas. Não quero com isto dizer que o secretário regional é a contradição em pessoa, porque isso porventura não seria verdadeiro. O facto de dizer uma coisa e o seu contrário na mesma declaração é apenas uma falha e lacuna de quem tem certamente preocupações sérias sobre estas matérias, como parece ser o caso do engenheiro Pedro Fino. E as preocupações são muito claras. Como é que o Governo Regional vai continuar a privilegiar os grandes grupos de interesse com a maior vantagem possível e com o menor escrutínio possível? Como é que vamos continuar a beneficiar alguns em detrimento de todos os outros? Como é que vamos continuar a ser coniventes com este ciclo interminável de esgotamento dos recursos públicos regionais em privilégio de tão poucos? O clientelismo é o alfa e o ômega deste governo regional. E vamos agora ao escândalo em curso relativamente à empreitada do novo Hospital Central da Madeira.
Dizia na referida comissão especializada um dos deputados do PSD Madeira na Assembleia da República, num daqueles fretes habituais que nós aqui bem conhecemos também aqui na Alrame, que o Governo Regional é um exemplo de transparência para o país. Poderia ter ficado por aí, não justificando como, nem porquê, sendo honesto consigo próprio e não cair na vergonha alheia. Mas não. Disse que o Governo Regional era um exemplo de transparência no país porque publicou num site a informação sobre a empreitada do novo hospital. Extraordinário. Um site exemplo de transparência que, desde que foi criado, não publicou ainda nada do essencial do processo do concurso público por prévia qualificação que, inacreditavelmente e inusitadamente, ficou vazio de propostas. Pois não se sabe publicamente, nem se tem conhecimento dos despachos de aprovação das peças dos procedimentos. Não se sabe publicamente, nem se tem conhecimento dos esclarecimentos dos concorrentes. Não se sabe publicamente, nem se tem conhecimento dos documentos relacionados com a fase de apresentação das propostas, designadamente o convite à sua apresentação e as posições dos concorrentes, nas quais, alegadamente, justificam o motivo de não irem a concurso e as conclusões do júri do procedimento. Ou seja, o verdadeiramente essencial para tentarmos compreender alguma razão válida para o concurso público da maior empreitada do país em curso ter ficado inexplicadamente vazio. Se isto é considerado um exemplo para um deputado na nação, eu temo, caras e caros colegas, pelo rumo da Assembleia da República. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como em praticamente tudo o que envolve empreitadas de construção na região, aconteceu então o imprevisto de nenhum dos 7 consórcios que foram especialmente escolhidos pelo Governo Regional do PSD para se apresentarem a concurso, após uma pré-seleção, uma pré-qualificação, terem apresentado qualquer proposta financeira com a justificação aparente, e reforço, digo aparente, porque dada a falta de transparência do Governo Regional, não sabemos a justificação formalmente dada, dizia eu, que não apresentaram qualquer proposta financeira com a justificação aparente que o preço base do concurso público internacional não seria suficiente para fazer face à construção da infraestrutura. O Governo Regional faz um comunicado a justificar a posição das empresas. O próprio Governo Regional substitui-se às empresas privadas e, pasme-se, 2 dias depois, temos a informação que o próprio Governo aceitou que as empresas referissem que apenas poderiam fazer a obra, no mínimo, por 250 milhões de euros, sem contar com o IVA, um aumento simples de 25% do preço da empreitada. Tudo normal, tudo transparente, tudo absolutamente íntegro neste mundo que o PSD vive e espevita. É uma constatação de qualquer observador que em todos os concursos públicos lançados a nível nacional tem havido uma enorme agressividade comercial, com as empresas a apresentarem sempre propostas muito abaixo do valor base, chegando em média a diferenças de 30% mais baixas. Prática tem sido comum tanto entre as empresas espanholas como as portuguesas, têm tido dificuldade em se adaptar a esta competitividade de preços, e não é por acaso que o Sr. Secretário Regional se deslocou a Lisboa para dar a posição do Governo Regional às propostas de alteração na legislação dos códigos dos contratos públicos, precisamente para tentar resolver algumas destas situações. Isto não é culpa do Covid-19, mas a culpa é de alguém que vamos descobrir mais cedo do que tarde. Ora, sem qualquer vergonha dos anteriores passos, o Governo Regional anuncia então, em tempo recorde, um novo procedimento do concurso internacional, dividido em 2 fases, uma para escavações e contenção e uma segunda posterior para a construção da infraestrutura. E lançou o concurso, desta vez, pasme-se, sem prévia qualificação. Ou seja, desta vez já não será importante a qualificação, a mais-valia técnica e robustez financeira, ou seja, as garantias técnicas e financeiras das empresas que se irão apresentar a concurso, naquela que, por si só,
naquela que, por si só, é a maior empreitada realizada na Madeira nos últimos 20 anos? Ninguém acha isto estranho? Ninguém acha isto invulgar? Ninguém acha isto uma decisão incoerente? Uma decisão sem lógica? O Governo Regional já lançou, então, uma primeira fase para as escavações e contenção com um valor base de 20 milhões de euros mais IVA. Eu não sei se os colegas deputados e deputadas têm noção, mas isto é simplesmente a maior empreitada lançada pelo Governo Regional desde 2013. Esta empreitada das escavações e contenção. É a maior empreitada pública na região desde 2013. Foi lançada em tempo recorde e não foi requerida qualquer pré-qualificação. Um procedimento que o PSD considerará um exemplo de transparência, cuja informação e documentos, aliás, também não aparecem no famoso site criado por Pedro Fino. Não há coincidências. Neste momento, também não sabemos qual o valor da segunda fase de construção das infraestruturas do novo hospital. Mas queremos que, após sabermos os resultados, não só desta primeira fase, agora em curso, e da seguinte, conseguiremos unir todos os pontos daquela que é, provavelmente, uma das maiores concertações de sempre relativamente a empreitadas de obras públicas em Portugal. O Governo Regional está frontalmente diante deste escândalo, está frontalmente conivente com esta completa destruição de valor, de completa liquidação de recursos públicos, que são os impostos dos contribuintes madeirenses. O grupo parlamentar do PS Madeira fará o seu papel. Fará tudo o que estiver ao seu alcance para proteger os interesses dos madeirenses e porto-santenses, de toda a população e não apenas de alguns. Os interesses de sempre alimentados pelo PSD. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, tudo isto é a ponta do iceberg que foi crescendo ao longo das últimas 4 décadas. Ainda ontem, o deputado Paulo Cafofo fez aqui uma intervenção sobre as PPP rodoviárias que custarão, ao longo de quase 3 décadas, o período da sua concessão do contrato, 2.678 milhões de euros dos cofres da região. Os madeirenses estão a pagar, vão pagar no final das concessões, não pela construção destas vias rodoviárias, mas pela sua gestão e manutenção, 2.678 milhões de euros. Isto é o equivalente a 10 novos hospitais centrais na Madeira. Isto é o equivalente a 10 novos hospitais. Estas duas empresas juntas, Via Litoral e Via Expresso, têm resultados operacionais superiores à da empresa de eletricidade da Madeira. Juntas têm lucros superiores à empresa de eletricidade da Madeira. Mas, curiosamente, nestas empresas, onde a região tem 20% do capital em cada uma delas, ou seja, 1/5 do capital destas empresas pertence ao Governo Regional, em nenhum dos sites institucionais destas empresas aparece os seus relatórios anuais de atividade, o plano e orçamento e todas as informações referentes à sua situação financeira para consulta pública. Um exemplo de transparência. Estamos a falar de pessoas coletivas, não apenas beneficiárias de dinheiros públicos, mas que têm uma participação pública importante do Governo Regional no seu capital social. É isto o exemplo de transparência? Sabemos igualmente que a concessão da Via Litoral terminará em 2024. Isso significa que não se vai tomar uma decisão sobre essa concessão em 2024. Vai-se tomar uma decisão neste momento, agora. E a pergunta que se deve colocar ao Governo Regional é: quais são os seus planos para a gestão e manutenção das vias rápidas? Vamos continuar a despejar dinheiro num contrato ruinoso para a Madeira? Vamos continuar a alimentar empresas privadas, que no caso é um gigante financeiro, mas é um pequeno em infraestruturas? Que existe tão e somente porque o Governo Regional do PSD assim o permitiu, assim o desejou, assim o criou, tendo sido a única forma de ultrapassar os limites de endividamento e recompensar
os mesmos privilégios de sempre. E vamos ser claros, os acionistas destas sociedades, além do Governo Regional, são construtoras. As mesmas construtoras que ganham 80% das empreitadas lançadas pelo Governo Regional desde que Miguel Albuquerque é Presidente desta região. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PS Madeira considera que a renegociação dos contratos em vigor das PPP rodoviárias pode resultar uma poupança no orçamento regional de pelo menos 25 milhões de euros, valor que poderia ser alocado ao turismo e à economia, setores cuja recuperação se perspectiva lenta em virtude do quadro pandémico que todos conhecemos. Da renegociação forçada pela Troika a partir de 2013, muito ficou por cortar, em claro prejuízo da região e do erário público. Consideramos que uma nova renegociação é absolutamente justificada pela atual crise pandémica que vivemos, como ficou, aliás, plasmado no orçamento suplementar aprovado ainda na última sessão legislativa em julho, com uma enorme redução das receitas fiscais e aumento das despesas, o que significa que temos que encontrar formas de reduzir custos desnecessários e supérfluos, seja na administração pública regional, seja nos contratos de concessão, que neste momento se tornam um enorme peso financeiro. E não somos apenas nós que o dizemos. Julgávamos que o Presidente do Governo Regional partilhava destas mesmas preocupações. O nosso grupo parlamentar já apresentou desde abril propostas para dissolver as sociedades de desenvolvimento da Madeira que nos últimos 4 anos absorveram 150 milhões de euros do orçamento regional apenas para a cobertura dos seus prejuízos. Proposta essa que foi chumbada pelo PSD e CDS. Apresentámos uma proposta para corte de 1/3 na subvenção parlamentar a todos os partidos, o chamado jackpot. Proposta essa que foi chumbada pelo PSD e CDS aqui neste mesmo plenário. Apresentámos na semana passada, discutimos e será votada a proposta para a redução do número de assessorias dos gabinetes das assessorias regionais. As nomeações feitas por este Governo Regional bateram todos os recordes possíveis, custando 21 milhões de euros anualmente aos cofres da região, a todas e todos os contribuintes madeirenses e porto-santenses. E vou repetir, são 11 os membros do Conselho de Governo. São 41 os chefes de gabinete e adjuntos nomeados. São 81 os técnicos especialistas nomeados. São 43 os administrativos e motoristas nomeados. São 63 os inspectores e membros dos institutos regionais nomeados. São 33 os diretores regionais nomeados, de 33 direções regionais criadas. São 196 os chefes de divisão e diretores de serviço nomeados de outras tantas divisões e serviços criados pelo atual Governo Regional. Já chega, é demais. Mas temos a certeza que esta proposta será certamente chumbada pelo PSD e CDS. A proposta para a renegociação dos contratos de concessão das PPP será certamente chumbada pelo PSD e CDS. É isto que esta Assembleia, na pessoa desta maioria, começa a representar. O servilismo, o clientelismo e a total falta de transparência. Com o vosso chumbo a estas propostas, a vossa representação envia uma mensagem clara a todos os cidadãos que representamos. Temos de mudar. Temos de mudar porque, de facto, estas situações que acabo de escrever, simplesmente não podem continuar e os cidadãos madeirenses e porto-santenses esperam muito mais de nós. Muito obrigado.